Caminho, Verdade e Vida, Emmanuel Chico Xavier, capítulo 3, Examina-te. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Paulo, Filipenses 2:3. O serviço de Jesus é infinito. Na sua órbita, há lugar para todas as criaturas e para todas as ideias sadias em sua expressão substancial. Se na ordem divina cada árvore produz segundo a sua espécie, no trabalho cristão cada discípulo contribuirá conforme sua posição evolutiva. Nós vemos que há uma conexão com o capítulo 2. Né? A experiência humana não é uma estação de prazer. O homem permanece em função de aprendizado. E nessa tarefa é razoável que saiba valorizar a oportunidade de aprender, facilitando o mesmo ensejo aos semelhantes. O apóstolo Paulo compreendeu essa verdade, afirmando que nada deveremos fazer por espírito de contenda e vanglória, mas sim por ato de humildade. Quando praticares alguma ação que ultrapasse o quadro das obrigações diárias, examina os móveis que a determinaram. Se resultou do desejo injusto de supremacia, se obedeceu somente à disputa desnecessária, cuida de teu coração para que o caminho te seja menos ingrato. Mas, se atendeste ao dever, ainda que hajas sido interpretado como rigorista e exigente, incompreensivo e infiel, recebe as observações indébitas e passa adiante. Continua trabalhando em teu ministério, recordando que por servir aos outros com humildade, sem contendas e vanglórias, Jesus foi tido por imprudente e rebelde, traidor da lei e inimigo do povo, recebendo com a cruz a coroa gloriosa. Então, examinarmos a nós mesmos, o autoconhecimento, para que possamos definir o que é que está movimentando a nossa vontade na direção das nossas realizações, ainda que sejam realizações do bem. Porque é possível fazer muitas coisas boas sem ser bom. Aliás, bom só Deus o é. Mas o bem, ele é um produto, um resultado. E sempre será o bem. Mas o que nos leva a realizar é algo que diz respeito à nossa essência. É algo que diz respeito ao nosso padrão evolutivo, ao nosso centro de interesses. Qual é o centro de interesse mais vigoroso que nós temos e que movimenta a nossa vontade? Porque a vontade, ela não se movimenta em razão dos nossos raciocínios, das nossas reflexões, das nossas conclusões lógicas. A vontade,
somente se movimenta se há um interesse, se há um centro magnético, vamos dizer assim, um vórtice de energias magnéticas que vão impulsionar essa vontade e nós então vamos realizar. Quais são os interesses do cristão? É importante prestar atenção na fala de Emmanuel quando ele diz que nós não estamos na Terra numa instância de prazer, não estamos de férias na Terra. O homem reencarnou nessa dimensão para aprender. Então, os nossos movimentos precisam ter esse objetivo sempre. Aprender, realizar, e aprender. É um círculo virtuoso. Examinar o que realizamos, o que estamos aprendendo. Então Jesus, ele procurava gerar nos seus seguidores, nos seus discípulos, centros de interesse. Bem-aventurados os brandos, porque possuirão a terra. Então ele coloca uma virtude que deveria ser um objetivo do cristão, mas ele dava junto com isso um para quê, uma razão pela qual o homem deveria perseguir essa virtude, a brandura, para que ele pudesse possuir a terra. Num primeiro momento, possuir a terra foi interpretado como a posse de um território, de coisas materiais, da terra e das suas benesses. Mas possuir a terra significa valer-se dos recursos da terra, integrar-se com a natureza, usufruindo de toda essa rede de solidariedade que o universo significa. Então, possuir a terra, somente a pessoa branda vai conseguir, porque ele vai dar sempre espaço e tempo para conviver com todos os reinos da natureza. Ele vai dar distância focal para contemplar um pôr do sol, um luar. Vai se permitir essas realizações, a realização desses valores, que são os valores vivenciais. Quando nós estamos convivendo com qualquer dos reinos da natureza, com os seres humanos, com os animais, nós estamos possuindo, porque aqueles momentos, eles se eternizam, eles ficam introjetados, nós passamos a ter consciência, eles existem para nós. Então, bem-aventurados os brandos, porque possuirão toda a terra, terão consciência de tudo que existe e terão condições de usufruir dos bens da terra com alegria,
com serenidade e com paz. Então, um centro de interesses Jesus procurava gerar nos seus seguidores. Bem-aventurados os misericordiosos, porque obterão misericórdia. Então há um para quê, uma razão pela qual se deva perseguir a misericórdia, para ser misericordioso. Há um motivo, portanto, há um interesse que vai nos movimentar nessa direção. Paulo nos chama a atenção para que esse interesse não seja o da soberba, o da vanglória, o de tentar a supremacia sobre os demais. Muitas vezes é isso mesmo que nos move. Fazemos o bem para que todos vejam quão bons nós somos. Então, fazer com humildade não significa subserviência. Significa perseguir essa virtude da mansuetude, da afabilidade, da doçura, para que nas realizações consigamos impregnar esse magnetismo. E assim, o bem nos fará grande bem. Começaremos a entrar, então, num círculo virtuoso, porque esse centro magnético, esse centro de interesses valorosos, virtuosos, ele vai se expandindo. Com isso, nós vamos expandindo a nossa consciência. E expansão de consciência significa vida. Vida significa sabor, motivo, centro de interesse. Que Jesus nos abençoe.